Um fazendeiro poderoso, protegido por patente, dinheiro e igreja, achou que podia tocar as meninas inocentes do sertão sem pagar preço algum. Ele estava errado. Quando o nome de Lampião cruzou seu caminho, a lei que nunca chegou foi substituída pela justiça do cangaço. Se você quer entender até onde vai a vingança quando o Estado falha, fique. O tempo de cangaço começa agora. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Virgulino Ferreira da Silva não surgiu depois. Ele já estava ali, desde o começo. Lampião e seus cabras cruzavam o sertão entre Pernambuco e Alagoas, como quem conhece cada pedra, cada grota, cada coito. Chapéu de couro bem assentado, cartucheira cruzada no peito, olhar invocado de caba da peste que já tinha visto mói de morte e traição. Ao redor dele vinham homens calejados, pé de cana no sangue e disciplina na bala. Aquilo não era bando perdido, era arrumação de guerra. O sertão daqueles tempos era terra sem dono de verdade. Quem mandava era quem tinha rifle, gado e nome pesado na boca do povo. E o nome que fazia mói de gente abaixar a cabeça era o do fazendeiro que dominava aquelas bandas. Homem de fala mansa em público, bigode bem aparado, retrato na parede da igreja e lugar cativo nas festas do padroeiro. Macho véi respeitado, diziam, mas por trás da porteira alta e do curral cheio, o desmantelo era outro. Dinheiro corria solto nas mãos dele. Pagava soldado, comprava silêncio, fazia promessa em nome de santo e repartia esmola para parecer homem direito. No livro Caixa da Fazenda tinha anotação de boi, de saco de milho, de ruma de couro, mas não tinha o registro do que ele fazia quando a noite caía e as lamparinas apagavam. Aí o sertão ficava pequeno demais para esconder o cabra safado que ele era. As meninas das redondezas cresciam cedo, filhas de matuto, netas de vaqueiro, bichim criado na poeira e no suor. Mainha ensinava a rezar, painho mandava respeitar os mais velhos. Só que respeito ali virava arma contra quem não tinha defesa. O fazendeiro se achava dono de tudo, da terra, da fé e dos corpos, e quem arengasse se lascava. O fuxico corria abaixo, de boca em boca, feito cobra se arrodeando. Ninguém falava alto. Ave Maria, falar para quê? Denunciar a quem? Delegado comia da mesa dele, padre aceitava doação. Juiz nem pisava naquelas estradas. Quem reclamasse, trombava com a peia da vida. Teve mãe que tentou. Voltou para casa encabulada, com ameaça nos ouvidos e medo no peito. Teve pai que quis fazer justiça com as próprias mãos. Sumiu no mato e nunca mais foi visto. E o sertão aprendeu a engolir seco. Lampião escutava. Sempre escutou. Em feira, em venda, em beira de estrada. Enquanto comia buchada fria ou repartia rapadura com os cabras, deixava o ouvido solto. Não acreditava em tudo, não. Virgulino não era besta. Mas quando o mesmo troço se repetia, quando o mesmo nome vinha carregado de nojo e raiva, ele ficava quieto demais. Quieto como quem está coisando coisa grande. Naquele tempo, o bando se escondia perto de um riacho seco, sombra pouca e pedra quente. Maria Bonita ainda não era assunto ali, mas o passado de Lampião pesava. O pai morto, a família desmantelada, a confiança quebrada pelo Estado. Ele sabia o gosto da injustiça. Sabia como ela entra mansa e sai matando. E quando um coiteiro de confiança chegou, suado, com a voz tremendo, trazendo notícia fresca, Lampião não interrompeu. Deixou o homem falar até o fim. O relato vinha torto, mas vinha firme. Falava de menina chorando, de roupa rasgada, de ameaça sussurrada. Falava do fazendeiro rindo, dizendo que ninguém ia fazer nada. Que ele era patenteado, homem de respeito, protegido por Deus e pelos homens.
não diga. Quando o coiteiro soltou isso, o silêncio caiu pesado. Nem o vento se atreveu a passar. Lampião levantou devagar, não gritou, não xingou. Só ajeitou o chapéu, limpou o suor do sovaco e olhou para os cabras. O olhar dizia tudo. Aquilo não era roubo, não era emboscada por dinheiro, era outra coisa. Era acerto. Justiça torta, mas justiça de quem viveu vendo o fraco se lascar. O sertão, sem saber, prendeu a respiração. Porque quando o Lampião decidia, não tinha reza que segurasse. Eita gota serena! Naquela noite, enquanto o fazendeiro dormia tranquilo, achando que o mundo girava ao redor dele, o cangaço já estava em movimento. E o que vinha pela frente não era aviso, era sentença. O nome dele era dito com cuidado, quase sempre em voz baixa, como quem tem medo que a própria palavra volte feito peia. Fazendeiro grande, dono de ruma de terra boa, gado gordo pastando solto e dinheiro guardado em caixa forte atrás de imagem de santo. Naquelas bandas entre sertão de Pernambuco e Alagoas, era tratado como homem sério, macho véi respeitado, desses que chegam na feira e todo mundo arrudia. Quando ele passava, chapéu na cabeça e bota lustrada, tinha sempre alguém para puxar conversa, pedir favor ou abaixar a vista. Não era só medo, era dependência. O dinheiro dele mandava mais que juiz. Emprestava para quem estava lascado, vendia fiado no tempo da seca, segurava dívida no caderno até a pessoa não ter mais saída. Aí vinha a cobrança torta, feita de ameaça e humilhação. Quem não pagava com moeda, pagava com trabalho dobrado. Quem reclamasse, se embromava. O sertão aprendia cedo que dívida não é só número, é corrente invisível. Ele gostava de aparecer na missa de domingo, sentar nos primeiros bancos, rezar alto, botar nota graúda na coleta. O padre sorria, agradecia, chamava de benfeitor. Nas festas de São João, armava fogueira grande, distribuía comida, soltava foguete, buchada, bolo, pinga à vontade. Mas de gente dizia que era homem bom. Vixe Maria, se soubessem o que acontecia quando a música acabava e o povo ia embora. Dentro da fazenda, a ordem era dele. Capataz obedecia sem questionar. Jagunço com rifle velho fazia vigia noite e dia. Porteira trancada, casa grande no alto, tudo para lembrar quem mandava. Ele se sentia acima da lei, acima de Deus e acima de qualquer vergonha. Achava que patente e nome limpo em cartório davam direito a tudo, inclusive aos corpos que ele queria. As meninas do sertão cresciam cercadas de cuidado e medo. Mainha ensinava a baixar os olhos, Painho mandava não responder a homem grande. Só que conselho não segura monstro. Quando o fazendeiro botava o olho, era como se escolhesse gado. Começava com conversa mole, promessa besta, um doce aqui, um pano ali. Depois vinha o chamado para dentro da casa grande, sempre com desculpa arrumada. Vai levar recado, vai buscar água, vai limpar quarto. Quem recusasse tinha a família ameaçada. Quem aceitasse carregava marca que não aparecia no corpo, mas quebrava por dentro. O sertão sabia e se calava. Fuxico corria solto nas noites quentes, em volta de fogão apagado, mas nunca passava disso. Uma mãe tentou ir à delegacia da vila mais próxima. Voltou humilhada, chamada de mentirosa, de rapariga sem controle da casa. O delegado era amigo do fazendeiro. Bebiam juntos, riam juntos. A denúncia virou piada. A mulher ficou marcada. Depois disso, ninguém mais tentou. O fazendeiro se sentia invocado, intocável. Ria alto quando alguém falava de Lampião, chamava o cangaceiro de bandido, de ladrão de estrada. Dizia que se um dia trombasse com ele, resolvia na bala. Aqui quem manda sou eu, repetia, batendo no peito. Cabra safado que confunde medo com respeito acaba tropeçando na própria soberba. Nas contas da fazenda, o dinheiro entrava grosso. Venda de couro, de gado, de milho.
Comprava arma nova, munição, roupa fina trazida da capital. Enquanto isso, o povo em volta mal tinha o que comer quando a seca apertava. O contraste era danado: casa grande iluminada, barracão escuro, mesa farta, panela vazia. O sertão observava tudo, quieto, anotando na memória. Teve uma noite em especial que ficou marcada. Festa grande, gente vinda de longe, sanfona tocando até tarde. O fazendeiro bebeu além da conta, riu, dançou, se gabou do poder. Quando a arrumação acabou e a casa foi se esvaziando, ele mandou fechar as portas. Lá dentro, aconteceu o que não devia. Do lado de fora, o silêncio engoliu o choro que ninguém ouviu. No dia seguinte, a menina não apareceu na feira. Mainha inventou doença. Painho ficou calado demais. O povo desconfiou, mas fingiu não ver. O medo era maior que a raiva. Só que silêncio também pesa. E naquele sertão arretado, silêncio sempre encontra ouvido disposto. Enquanto isso, Lampião seguia cruzando veredas, sem pressa. O bando parava em coito seguro, repartia comida, contava dinheiro roubado de quem podia pagar. Virgulino observava o mundo com a atenção de quem já perdeu demais. Não gostava de injustiça escancarada. Não gostava de cabra que se fazia de rei em terra alheia. Cada história que chegava era guardada, comparada, medida. Ele sabia separar exagero de verdade. Quando o nome do fazendeiro começou a se repetir, sempre ligado a desmantelo, Lampião franziu a testa. Não falou nada, só ouviu. Deixou o assunto amadurecer, feito fruta que cai sozinha. No sertão, tudo tem tempo, até a vingança. O fazendeiro, por sua vez, seguia achando que nada o alcançava. Continuava pagando promessa, comprando silêncio e abusando do poder. Não percebeu que o vento tinha mudado, que o fuxico já tinha virado caminho, que o nome dele já tinha atravessado vereda, rio seco e boca de coiteiro. E quando um homem acredita que está acima de tudo, é porque ainda não entendeu como o sertão cobra. Lampião entendia, e os cabras também. A história estava longe de terminar, mas dali em diante, cada passo do fazendeiro já era dado na beira do abismo, mesmo que ele ainda não soubesse. No sertão, o silêncio não é vazio, ele pesa, ele observa, ele cobra. As casas de barro guardavam mais segredo do que panela guardava feijão. Quando a noite caía e a lamparina era apagada cedo demais, o que ficava era o medo andando de um canto para o outro, feito bicho sem dono. As mães sabiam, os pais desconfiavam. Mas ninguém tinha coragem de botar nome no desmantelo. Falar era perigoso, ficar calado também. Só que o povo preferia o perigo que já conhecia. As meninas passaram a andar com a cabeça baixa, olho no chão, passo apressado. Mainha puxava pelo braço, Painho inventava serviço para não deixar sair sozinha. Não adiantava muito. O poder do fazendeiro entrava pelas frestas. Ele mandava chamar. E quando mandava, ninguém recusava. Quem recusava, se lascava. Simples assim. O sertão aprendia cedo que justiça não mora em cartório, mora na força. Teve uma tarde quente, dessas que o suor escorre sem a pessoa se mexer, que uma mulher perdeu o juízo. Gritou no meio da feira, chamou o fazendeiro de cabra safado, disse que ele tinha destruído a filha. Foi segurada por 2 homens antes de avançar. O povo fingiu que não viu. O fazendeiro passou por ela com um sorriso torto, chamando de doida. No outro dia, a família dela sumiu das redondezas. Diziam que tinham ido embora. Ninguém acreditou muito, mas ninguém perguntou. O padre continuava rezando missa cheia. Falava de pecado, de obediência, de resignação. Citava a Bíblia, falava que Deus tudo vê. O povo escutava com a cabeça baixa, mas no fundo do peito sentia que Deus parecia longe demais daquelas bandas. E quando alguém cochichava sobre o que acontecia na casa grande, vinha logo o aviso. Se avexe não, isso é coisa grande, dá ruim. O silêncio virava rotina, e rotina vira normalidade. Foi assim que o fazendeiro ficou mais ousado.
já não escondia tanto. Mandava chamar em qualquer hora, inventava desculpa na frente dos outros, ria quando percebia o constrangimento. Ele se alimentava do medo alheio, se sentia dono até do que não era dele. Um cabra desses não teme castigo, acredita que nunca vai pagar, mas o sertão tem língua comprida. O que não é dito alto corre por baixo, vai passando de ouvido em ouvido, de coiteiro em coiteiro, de feira em feira. Um tropeiro contou uma história num ponto de descanso. Um vendedor repetiu noutra vila. Um vaqueiro escutou e levou adiante. Quando perceberam, o fuxico já tinha virado mapa. Lampião escutava essas coisas do jeito dele, sem interromper, sem reagir. Deixava o outro falar até o fim. Prestava atenção no jeito, no tremor da voz, nos detalhes pequenos que mentira não sustenta. Ele conhecia o sertão como poucos. Sabia que quem inventa história exagera. Quem sofre de verdade fala curto, direto, com raiva engasgada. Numa dessas paradas, um caba magro com roupa surrada e olho vermelho de choro pediu para falar com um dos homens do bando. Disse que não queria dinheiro, nem proteção. Queria só que a história chegasse onde tinha que chegar. Falou de uma menina que não dormia mais, que gritava de madrugada, que tinha parado de falar. Quando terminou, baixou a cabeça e disse: "É só isso. Agora faça o que quiser." Aquela história não veio sozinha. Veio igual a outras. Mesmo nome, mesmo jeito, mesmo medo. Lampião começou a ligar os pontos. Cada relato era como uma pedra colocada no bolso. No começo não pesa, depois derruba. Ele não comentou com todo mundo. Chamou só os mais próximos. Conversa curta, olhar sério. O clima mudou no acampamento. Enquanto isso, o fazendeiro seguia sua vida de falso respeito. Organizou outra festa, pagou promessa, fez doação para a igreja. Bebeu, riu, se exibiu. Contava vantagem dizendo que ali quem mandava era ele. Chamava o sertão de ignorante, dizia que cangaceiro só vivia de roubar bode e assustar velho. Achava que o mundo terminava na cerca da fazenda. As famílias, por outro lado, já não tinham mais esperança. Só medo, medo de perder filha, medo de perder filho, medo de perder tudo. Algumas meninas foram mandadas para longe, para casa de parente distante. Outras ficaram presas numa espera angustiada. O sertão parecia parado, mas por dentro fervia. Lampião não se mexeu ainda. E isso assustava mais do que se tivesse se mexido. Quem conhecia sabia. Quando ele ficava quieto demais, coisa grande vinha. Ele não gostava de agir no calor. Preferia certeza. Preferia saber onde pisava. E agora tudo indicava que aquele silêncio precisava ser quebrado. O vento quente da tarde passou pelo acampamento, levantando poeira fina. Lampião ajeitou a cartucheira, olhou o horizonte e cuspiu no chão. Não disse palavra, mas naquele gesto simples, os cabras entenderam. O sertão tinha falado demais. Agora era a vez de alguém responder. E quando o silêncio começa a incomodar, até quem sempre se calou, é porque a história já passou do ponto de retorno. O sertão não anuncia quando algo muda, ele só muda. E naquele tempo, a mudança começou pelo cochicho. Primeiro foi um vaqueiro que comentou na venda, enquanto bebia uma pinga rala, que tinha visto rastro diferente perto da vereda. Depois foi um matuto dizendo que uns cabras armados tinham perguntado pelo caminho da fazenda grande, sem pressa, sem ameaça, só perguntando. Oxente. Quando o nome de Lampião apareceu na conversa, o ar ficou pesado, feito nuvem de chuva fora de época. Lampião já não era só medo, era aviso. Onde o nome dele passava, a soberba começava a suar frio. O bando se mexia com cuidado, camuflado no mato, dormindo pouco, andando muito. Paravam em coitos conhecidos, sempre mudando rota. Nada de alarde, nada de tiro. Era olho aberto e ouvido atento. Virgulino sabia que notícia corre mais rápido que bala. E queria que corresse do jeito certo. Nas feiras, o fuxico cresceu. Diziam que Lampião tinha perguntado do fazendeiro. Outros juravam que era mentira, invenção de gente desmantelada.
Mas toda mentira carrega um medo escondido. E o fazendeiro começou a perceber. Não porque alguém avisou, mas porque o respeito exagerado virou distância. Gente que antes puxava conversa, agora evitava. Capataz começou a dormir armado. Jagunço andava tenso, mão no rifle. O fazendeiro fingia não ligar. Ria alto, chamava tudo de conversa de abestado. Dizia que se Lampião aparecesse, ele resolvia. Que tinha munição, tinha homem, tinha proteção. Mas à noite, o sono ficou leve. Qualquer barulho virava ameaça. Cão latindo fazia o coração acelerar. Quem vive acima de tudo acaba com medo de qualquer coisa. Lampião, do outro lado, observava. Sentado numa pedra, mastigando carne seca, ele escutava os cabras comentarem. Um dizia que o fazendeiro era cabra safado. Outro lembrava de história parecida noutra região. Lampião deixava falar. Não estimulava ódio. Queria entendimento. Sabia que vingança cega dá ruim. O que ele buscava era acerto que ficasse de lição. O bando se aproximou da região devagar. Passaram por povoados pequenos, sentiram o clima. Criança olhando com curiosidade e medo. Mulher fechando porta. Homem fingindo não ver. Tudo normal. Mas quando alguém cochichava o nome do fazendeiro, o olhar mudava. Raiva misturada com vergonha. Aquilo dizia mais que qualquer palavra. Numa dessas paradas, uma senhora velha, pele queimada de sol, cabelo preso num pano gasto, chegou perto sem pedir licença. Olhou para Lampião e disse baixinho: "Ele acha que manda até em Deus." Depois virou as costas e foi embora. Não pediu nada, não explicou nada. Aquela frase ficou ecoando feito sino rachado. O fazendeiro resolveu reagir do jeito que sabia. Mandou recado para a autoridade da vila, pediu reforço, espalhou que quem ajudasse cangaceiro ia pagar caro. Ofereceu dinheiro por informação. O dinheiro dele sempre falava alto, mas dessa vez falava sozinho. Ninguém queria se meter. A peia podia vir de qualquer lado. Na igreja, o padre tentou acalmar os ânimos. Falou de perdão, de ordem, de confiar na lei. O povo ouviu, mas já tinha ouvido isso antes. Lei que nunca apareceu quando precisaram. Perdão que só funcionava para o lado de quem mandava. O sertão já tinha aprendido a diferenciar palavra bonita de verdade dura. Lampião começou a montar o quebra-cabeça. Horários do fazendeiro, rotina da casa grande, quantidade de homens, entradas e saídas. Tudo chegava aos poucos. Um coiteiro trazia uma parte, outro completava. Nada vinha rápido, mas vinha certo. Virgulino anotava tudo na cabeça. Ele não esquecia. Os cabras sentiam o peso da espera. Sabiam que não era coisa pequena, não era ataque comum. Era algo que ia marcar. Lampião deixou claro que não queria confusão com o inocente. Quem não tinha culpa, não sofria. Isso fazia parte do código. O sertão precisava entender o motivo, não só temer o resultado. Enquanto isso, o fazendeiro começou a errar. Mandou castigar gente sem prova. Desconfiou de quem não devia. Espalhou medo à toa. Quanto mais apertava, mais o povo se afastava. A soberba começava a cavar a própria cova. Ele ainda se sentia poderoso, mas já não controlava tudo. Numa tarde abafada, um menino correu pela estrada gritando que tinha visto o homem armado perto do riacho seco. O boato correu. Chegou à fazenda. O fazendeiro mandou fechar tudo, trancou porta, armou gente, passou a noite em claro. Nada aconteceu, mas o medo ficou. E medo, quando chega, não vai embora fácil. Lampião soube disso e entendeu. Não precisava agir ainda. O simples fato de existir já estava corroendo o inimigo. O sertão inteiro parecia segurar a respiração. Cada passo dado era medido. Cada palavra pesada. A história tinha entrado num ponto sem volta. E quando o nome de Lampião começa a circular desse jeito, não é anúncio de visita, é aviso de julgamento. O sertão costuma avisar antes de gritar. E naquele dia,
O aviso veio torto, arrastado, feito gente andando com dor. O sol ainda nem tinha se firmado direito quando um coiteiro conhecido apareceu no ponto combinado. Rosto pálido, roupa suja de poeira e sangue seco. Não pediu água, não pediu comida, só disse que precisava falar com Lampião. Urgente. O tom da voz não deixava dúvida. Aquilo não era fuxico, era ferida aberta. Lampião ouviu em silêncio, sempre assim. O homem contou do jeito que conseguiu, tropeçando nas palavras, engolindo o choro. Falou de uma menina que tinha sido levada à força para Casa Grande, numa noite sem festa, sem desculpa arrumada. Falou que dessa vez o fazendeiro não se preocupou em esconder. Estava bêbado de poder. Quando terminou, mostrou o pano enrolado. Dentro, uma peça de roupa infantil rasgada, manchada de sangue. Aquilo calou todo mundo. Oxente! Ali não tinha mais dúvida. Não era exagero, não era invenção, não era conversa atravessada. Era prova. Prova que feria mais que faca. Lampião pegou o pano, segurou por um instante e devolveu. Não precisava tocar de novo. Aquela imagem já tinha ficado gravada. O sertão inteiro parecia olhar para ele naquele momento. Um dos cabras praguejou baixo, outro apertou a coronha do rifle. O clima mudou de vez. Não era mais questão de observar, era decisão. Lampião levantou devagar, caminhou alguns passos, olhou o horizonte seco. Pensou no pai, na mãe, na família que tinha perdido por injustiça parecida. Pensou em quantas vezes a lei virou as costas. Vixe Maria! Aquilo mexeu fundo. Ele chamou os homens mais próximos. Conversa curta, nada de discurso bonito. Disse que não era roubo, não era vingança por dinheiro, era correção. Disse que quem não tivesse estômago podia ficar. Ninguém ficou. Cada cangaceiro ali tinha história de traição, de dor, de amor perdido. Cada um sabia o que era ser esmagado por cabra grande. Enquanto isso, na fazenda, o fazendeiro seguia achando que tinha escapado. Mandou dar dinheiro à família, ameaçou calar a boca, espalhou que era mentira. Pagou promessa, acendeu vela, se fez de arrependido na frente dos outros. Mas por dentro, ria. Achava que tinha comprado mais uma vez o silêncio do sertão. Abestado. Não sabia que o preço daquela vez era outro. A menina foi escondida dentro de casa, longe da vista. Mainha cuidava como podia, lavando ferida, rezando baixo, pedindo força. A criança não falava, só tremia. O sertão inteiro parecia tremer junto. A notícia correu rápido. Atravessou estrada, chegou em boca certa. E quando chegou, não tinha mais volta. Lampião mandou os cabras se espalharem. Cada um com uma missão. Um ia observar a fazenda, outro ia levantar rotina, outro ia contar quantos homens armados. Nada de pressa, tudo certo. Ele sabia que erro ali custava caro. O fazendeiro era protegido, tinha gente armada, tinha olho em todo canto, mas também tinha hábito, e hábito é fraqueza. Nos dias seguintes, o bando se misturou ao povo. Compraram comida, escutaram conversa, fingiram ser o que não eram. Lampião escutava tudo. Sabia a hora que o fazendeiro bebia, sabia quando dormia pesado, sabia onde ficavam as armas, onde os homens se revezavam. O mapa estava ficando completo. O sertão sentia. As noites ficaram mais longas. Cachorro latia sem motivo. Gente acordava suada, com pressentimento ruim. O fazendeiro começou a beber mais. A soberba já não sustentava a coragem. Mandou reforçar a guarda, mas desconfiava de todo mundo. A desconfiança isolava. E isolamento é perigo. Lampião, naquela noite, sentou sozinho por um tempo. Olhou o céu cheio de estrela. Respirou fundo. Não tinha alegria ali. Não tinha prazer. Tinha peso. Sabia que depois do que viesse, nada seria igual. Mas também sabia que deixar passar era morrer um pouco por dentro. E ele já tinha morrido demais. Quando levantou, a decisão estava feita. Não precisava dizer. Os cabras entenderam pelo jeito que ele ajeitou o chapéu, pela firmeza do passo. A justiça do cangaço ia descer pesada.
Não para mostrar força, mas para cortar o mal pela raiz. Eita peste! O sertão não sabia ainda, mas aquela prova ensanguentada tinha selado um destino. A próxima noite não seria de silêncio, seria de resposta. Decisão tomada não volta atrás. No cangaço, pensar demais depois do sim era caminho certo para se perder. Lampião chamou os cabras antes do cair da noite. Nada de discurso longo, nada de bravata. Conversa seca, direta, olho no olho. Disse que aquilo não era desmantelo de estrada nem ataque por dinheiro. Era correção. E correção precisava ser limpa, rápida e sem erro. Quem vacilasse, colocava tudo a perder. Ninguém vacilou. O primeiro passo foi entender o terreno. A fazenda ficava num ponto alto, estrada de acesso estreita, cercada de mato ralo e pedra solta. Bom para quem conhece o chão, ruim para quem depende de guarda fixa. O bando já tinha passado por ali antes. Conhecia as veredas laterais, os atalhos que não apareciam em mapa nenhum. Lampião sabia onde o cavalo pisaria sem fazer barulho e onde a pedra solta podia entregar a presença. O fazendeiro tinha hábito. Todo cabra que se acha poderoso cria rotina. Bebia pesado nas noites quentes, dormia tarde, acordava só quando o sol já estava alto. Os jagunços se revezavam mal, confiantes demais na fama do patrão. À meia-noite, sempre tinha 2 cochilando. Às 3 da manhã, só um acordado. Lampião anotou isso na cabeça como quem grava a oração. Nada seria feito durante festa ou visita. Lampião não queria testemunha inútil nem confusão com inocente. Esperou o dia comum, sem arrumação, sem missa, sem movimento extra. Dia em que o fazendeiro se sentia seguro. Segurança demais deixa o homem mole. Era aí que o cangaço entrava. Os cabras foram divididos. 2 ficariam de vigia longe, garantindo que ninguém se aproximasse. Outros 2 cuidariam dos jagunços, sem tiro se possível. Lampião faria questão de falar com o fazendeiro. Aquilo não era execução às escondidas. Era recado. A punição precisava ser entendida. O dinheiro do fazendeiro também foi considerado. Lampião deixou claro. Não era roubo. Não queria bolsa, nem cofre, nem gado. O dinheiro ali não comprava a absolvição. Quem confundisse aquilo com saque, apanhava dos próprios. A moral do cangaço não aceitava erro nesse ponto. Antes de sair, Lampião fez algo raro. Pegou um pequeno trecho da Bíblia que carregava enrolado num pano velho. Leu em silêncio. Não era reza bonita, era lembrança. Justiça antiga, olho por olho, corte seco. Depois guardou de novo. O sertão ensinava muita coisa, mas a fé torta dele também vinha dali. A aproximação foi lenta. O bando saiu quando a lua já estava alta, mas não cheia demais. Luz suficiente para enxergar, sombra bastante para sumir. Cavalo amarrado longe, resto feito a pé. Passo medido, respiração controlada. Ninguém falava, só o som do couro rangendo baixo e do coração batendo forte no peito. Chegaram perto da cerca sem dificuldade. Nenhum alarme, nenhum latido. O fazendeiro confiava demais nos homens e no medo que espalhava. Lampião fez sinal. 2 cabras contornaram pela lateral, onde o mato fechava mais. Os outros seguiram pelo caminho principal, como quem não tinha pressa nem medo. Àquela hora, quem aparecesse ali não era esperado, mas também não era questionado de imediato. O poder do patrão já tinha anestesiado os vigias. Um jagunço foi rendido sem barulho, coronha na nuca, mão firme. Outro tentou reagir, mas desistiu quando viu o brilho do punhal perto do olho. Não houve grito, só silêncio engolido. Lampião passou por eles sem olhar. Aquilo não era com eles, não daquela vez. A porta da casa grande estava fechada, mas não trancada direito. Soberba abre mais porta que chave. Lampião empurrou devagar. O cheiro de bebida velha e suor forte veio na cara. Dentro, a casa parecia tranquila demais. Um luxo deslocado no meio do nada.
Mesa grande, móvel caro, retrato de família na parede. Tudo aquilo representava o poder que tinha esmagado tanta gente. O fazendeiro dormia pesado, roncando alto, largado na cama grande, nem percebeu a presença. Lampião se aproximou sem pressa. Olhou o homem por alguns segundos. Não viu respeito, não viu autoridade. Viu só um cabra comum que se escondeu atrás de dinheiro e patente para fazer desgraça. Ele acordou assustado, tentando gritar. Não conseguiu. Lampião foi rápido. Não precisava bater, só segurar. O homem tentou negociar, gaguejou, prometeu dinheiro, prometeu tudo. Vixe Maria! Achava que dinheiro resolvia qualquer coisa. Lampião deixou ele falar até cansar. Depois falou baixo, firme, cada palavra pesada como pedra. Disse que aquilo não era sobre dinheiro, não era sobre política, era sobre menina, sobre abuso, sobre coisa que nem o inferno aceita calado. O fazendeiro tentou negar, mentir, se fazer de besta. Lampião mostrou o pano rasgado. O homem empalideceu. Ali acabou a conversa. A punição foi rápida, direta, sem espetáculo. Não precisava. O grito ficou preso na garganta. O castigo não foi morte. Foi pior. Foi tirar o instrumento do crime. Cortar a raiz da desgraça. Lampião não se demorou. Não xingou. Não sorriu. Só fez. Justiça seca, como o sertão ensina. Quando terminou, deu um passo atrás. Olhou o homem contorcido no chão. Disse apenas que aquilo era para ele lembrar todo dia do que tinha feito, que viveria carregando a marca, que o sertão não esquecia. Depois virou as costas. Na saída, nenhum tiro, nenhum alarde. O bando sumiu do mesmo jeito que chegou. O fazendeiro ficou ali, vivo, quebrado, sem poder. E o sertão, naquela madrugada, ganhou um novo fôlego. Lampião sabia que o pior ainda vinha. A reação, o medo, o eco. Mas o acerto estava feito. E acerto feito não se desfaz. O sertão acordou diferente naquela madrugada. Não foi com tiro, nem com grito. Foi com um silêncio atravessado, pesado. Desses que deixam o peito apertado sem ninguém saber explicar. A casa grande ainda estava de pé, as cercas no lugar, o gado ruminando como sempre. Mas o poder que morava ali tinha caído feito homem bêbado, tropeçando no próprio orgulho. Quando o primeiro jagunço percebeu que algo estava errado, já era tarde. O patrão não respondia aos chamados, não aparecia na varanda, não dava ordem. A porta do quarto estava entreaberta. O homem entrou devagar, encabulado, chamando pelo nome. O que viu fez o sangue gelar. O fazendeiro estava vivo, mas desmantelado, gemendo baixo, suado, com os olhos arregalados de pavor. A dor não era só no corpo, era na alma. O castigo tinha sido maior do que ele jamais imaginou. A notícia se espalhou rápido, feito fogo em palha seca. Jagunço correu, capataz gritou, gente se ajuntou no terreiro. Ninguém sabia direito o que dizer. Alguns queriam buscar médico, outros falavam em vingança imediata, mas tudo soava vazio. Não havia inimigo ali. Lampião já tinha ido embora, deixando só a marca do recado. O fazendeiro tentou falar, tentou mandar, tentou ameaçar. A voz saía fraca, quebrada. A autoridade tinha escorrido pelo chão junto com o sangue. Os homens que antes obedeciam sem pensar, agora trocavam olhares, inseguros. O respeito tinha virado medo. E medo não sustenta mando. Ainda antes do sol nascer, o fuxico já corria longe. Um vaqueiro contou na estrada. Um vendedor espalhou na feira. Uma mulher cochichou na beira do fogão. Lampião tinha passado. Não roubou. Não matou. Mas tinha feito justiça do jeito dele. O sertão inteiro ouviu. E quando ouviu, entendeu. As mães sentiram alívio e pavor ao mesmo tempo. Alívio porque o perigo tinha sido cortado pela raiz. Pavor porque sabiam que aquilo tinha preço. O cangaço não agia sem consequência. Mas mesmo assim, muita gente dormiu melhor naquela noite do que em muitos anos. Oxente,
Tinha coisa que dinheiro nenhum comprava. Paz era uma delas. A igreja tentou se mexer. O padre falou em pecado, em violência, em falta de Deus. Mas a fala saiu fraca. O povo lembrava das vezes em que pediu ajuda e não teve resposta. A moral tinha mudado de lugar. Não era mais o altar que sustentava a ordem. Era o medo de atravessar limite. As autoridades da vila chegaram tarde, como sempre. Perguntaram, anotaram, fingiram investigar. Sabiam que não havia o que fazer. Lampião tinha ido embora sem deixar rastro. O fazendeiro não tinha coragem de acusar ninguém. Acusar Lampião era admitir o motivo do castigo. E isso ele não faria. Preferiu o silêncio. Preferiu engolir a vergonha. Dentro da casa grande, o clima era de velório sem morto. O homem que mandava em tudo agora dependia dos outros até para levantar da cama. Cada passo era lembrança. Cada dor era castigo repetido. Ele não dormia mais. Gritava de madrugada, suado, chamando por socorro. Os empregados escutavam, mas não corriam como antes. A compaixão tinha secado. Lampião, por sua vez, seguia em movimento. O bando caminhava firme, atravessando grota, evitando estrada larga. Ninguém falava do que tinha acontecido. Não era preciso. Cada um sabia. Não havia comemoração, não havia riso, só a sensação pesada de dever cumprido. Justiça feita não traz alegria, traz silêncio. Virgulino pensava nos desdobramentos, sabia que aquilo ia correr longe, que o nome dele ia crescer mais ainda, que o Estado ia apertar. Mas também sabia que o sertão tinha aprendido algo naquela noite, que nem todo poderoso é intocável. Que nem toda menina está sozinha. O dinheiro do fazendeiro perdeu força. Gente que antes aceitava empréstimo começou a evitar. Dívida deixou de ser corrente. A autoridade virou sombra. Os homens armados começaram a ir embora, um por um. Trabalhar para quem já não mandava não valia o risco. A fazenda foi ficando vazia, silenciosa, grande demais para um homem quebrado. Alguns diziam que aquilo era coisa do diabo. Outros juravam que era castigo divino. Teve quem comparasse com histórias da Bíblia. Punição dura para pecado grande. O sertão gosta dessas comparações. Dá sentido ao que a lei não explica. E naquele caso, fazia sentido demais. As meninas voltaram a andar com menos medo. Não sem trauma, não sem dor, mas com um pouco de ar no peito. As mães passaram a dormir com menos sobressalto. Sabiam que o perigo maior tinha sido arrancado. O sertão não esquece fácil, mas também não deixa passar lição. Lampião sabia que aquela história ainda não tinha acabado. O eco do ato ia continuar batendo, de vila em vila, de boca em boca. Mas o núcleo tinha sido atingido. O poder tinha sido exposto. O homem que se achava acima de Deus tinha sido colocado no chão. Naquela noite, enquanto o bando parava para descansar, Lampião olhou o céu estrelado e pensou no caminho que tinha escolhido. Não era fácil. Nunca foi. Mas ali, naquele ponto da história, ele sabia que tinha feito o que precisava ser feito. Não por fama, não por dinheiro, mas porque alguém tinha que dizer basta. E no sertão, quando ninguém diz, o cangaço fala. O que aconteceu naquela noite não ficou preso à porteira da fazenda. Espalhou-se feito poeira em tempo de seca, entrando em casa, grudando na roupa, indo longe demais para ser varrido. O sertão acordou comentando baixo, com cuidado, mas comentando. Ninguém falava alto, ninguém apontava dedo. Só repetiam a mesma frase torta. Lampião passou por ali. E quando o Lampião passa, nada fica do mesmo jeito. O fazendeiro não apareceu mais em público. A casa grande, antes cheia de visita e barulho, virou lugar evitado. Quem precisava passar pela estrada mudava o rumo, dava volta maior. O medo não era de ataque, era de encarar a lembrança viva do que acontece quando o poder passa do limite. A autoridade dele tinha virado coisa feia de se ver. O respeito, que já era falso, apodreceu de vez.
Na feira, o assunto corria em pedaços. Um dizia que foi castigo merecido, outro dizia que ninguém devia fazer justiça com as próprias mãos, mas até quem criticava falava com cautela. Sabiam que, se a lei tivesse chegado antes, o cangaço não precisava ter chegado. Oxente! O sertão tem memória longa para injustiça repetida. As mães passaram a trocar olhar diferente. Não era alegria, não. Era alívio misturado com receio. Alívio por saber que o perigo tinha sido cortado. Receio porque sabiam que aquilo tinha custo. O Estado não gosta de ser exposto. A vingança do poder oficial costuma ser lenta e traiçoeira. Mesmo assim, muita gente sentiu o peito mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha respondido. As autoridades tentaram dar explicação. Falaram em investigação, em reforço policial, em restaurar a ordem. Palavras gastas. O povo escutou e voltou para casa do mesmo jeito. Sabiam que reforço só aparecia depois do estrago feito. Antes, nunca. A presença da polícia servia mais para fotografar o desastre do que para evitar. A igreja também tentou recompor a moral. O padre falou de perdão, de arrependimento, de não devolver mal com mal. Mas o povo lembrava das vezes em que procurou ajuda e recebeu silêncio. Lembrava das confissões ignoradas, das promessas vazias. A fé continuava, mas a autoridade moral tinha rachado. O sertão aprende rápido quando a palavra não acompanha o gesto. O dinheiro do fazendeiro perdeu o encanto. Antes, uma nota dele abria a porta, calava a boca, resolvia tudo. Agora era vista com desconfiança. Quem aceitava, aceitava longe, sem testemunha. A riqueza que sustentava o poder começou a virar peso. Os homens armados se afastaram. Alguns pediram conta, outros sumiram sem aviso. Trabalhar para um homem marcado era arriscado demais. As meninas voltaram a circular com mais cuidado, mas sem o terror constante. Ainda havia trauma, ainda havia dor, mas havia também a sensação de que alguém tinha ouvido. O sertão não cura ferida de um dia para o outro, mas quando o agressor cai, o chão começa a respirar. Lampião seguiu seu caminho. O bando atravessou regiões secas, evitou vilas grandes, mudou rota. O nome dele crescia, mas ele não se demorava onde tinha passado. Sabia que o eco vinha atrás, carregado de interpretação. Uns chamavam de justiça, outros de barbárie. Ele não discutia, o tempo se encarregava, os cabras comentavam pouco. Um ou outro soltava palavra curta, lembrando do risco que tinham corrido. Mas ninguém se arrependia. Cada um ali carregava história parecida. Abuso, traição, amor perdido, família destruída. O que tinha sido feito não era espetáculo, era resposta. E resposta não se desfaz. O sertão começou a usar a história como aviso. Mãe contava para a filha não andar sozinha. Pai falava para os filhos que poder sem limite cobra preço. O nome do fazendeiro foi sendo evitado. O de Lampião, repetido com cuidado. Não como exemplo de vida, mas como lembrança de fronteira. Até onde se pode ir antes que alguém diga chega. Teve quem tentasse explorar a história. Gente querendo fama, exagerando detalhe, inventando morte onde não teve. Mas o núcleo permaneceu. Lampião tinha feito algo que a lei não fez. E isso, por si só, já era grande demais para ser apagado. A verdade no sertão não precisa de papel, precisa de repetição. O fazendeiro viveu, mas não voltou a viver. Cada dia era lembrança. Cada passo, dificuldade. A humilhação do castigo era maior que qualquer cadeia. Ele não denunciou, não podia. Denunciar era confessar. Preferiu o silêncio. Um silêncio que o engolia aos poucos, feito areia movediça. O eco daquela noite atravessou meses. Sempre que alguém ousava levantar a mão para inocente, vinha a frase: "Cuidado, Lampião pode ouvir." Mesmo longe, o nome funcionava como limite. O sertão precisa de limite. Quando não vem da lei, vem do medo. Lampião sabia que aquilo não resolvia tudo. Nunca resolve.
mas tinha resolvido aquele caso, e no cangaço, resolver já era mais do que o Estado costumava fazer. Ele seguia com a certeza dura de quem escolheu um caminho sem volta. Não buscava perdão, buscava coerência. E enquanto o sertão repetia a história, cada vez mais firme, ficava claro que o poder tinha mudado de lugar. Não para sempre, mas o suficiente para ninguém esquecer. Com o passar dos dias, a história deixou de ser só acontecimento e virou julgamento. Não nos papéis, não nos tribunais, mas na boca do povo. E no sertão, isso vale mais que carimbo. Lampião passou a ser discutido como poucas vezes antes. Para uns, era o demônio encarnado, bandido que desafiava a ordem e espalhava medo. Para outros, era o único que teve coragem de fazer o que precisava ser feito. A verdade, como sempre, morava no meio da poeira. Nas vendas, o assunto surgia entre um gole e outro de pinga. Tinha quem dissesse que violência nunca se justifica. Tinha quem retrucasse perguntando onde estava a justiça quando as meninas choravam sozinhas. A conversa esquentava, mas ninguém brigava. Todo mundo sabia que a situação era maior do que opinião simples. Era ferida aberta demais para resposta fácil. Lampião virou símbolo de fronteira, linha fina entre o que é crime e o que é reação. O sertão sempre viveu assim, andando na beira, não por gosto, mas por falta de escolha. Quando a lei não chega, alguém ocupa o espaço, e Virgulino ocupava com a própria história nas costas. Não era santo, nunca foi. Carregava morte, roubo, emboscada, mas também carregava código. E código, naquele mundo, valia muito. Alguns mais velhos comparavam o ocorrido com histórias bíblicas que escutavam na igreja. Falavam de castigos duros, de punição exemplar, de justiça antiga, daquelas que não pedem licença. Diziam que Deus às vezes usa a mão torta para endireitar coisa torta. Outros achavam isso conversa perigosa. Mas ninguém negava que, depois daquilo, algo tinha mudado. O fazendeiro virou exemplo ao contrário. Antes citado como homem de respeito, agora era lembrado como aviso. Seu nome passou a ser usado em cochicho, quase como maldição. Não era mais medo que inspirava, era nojo. A autoridade que ele dizia ter foi dissolvida no tempo. O dinheiro ainda existia, mas já não mandava. O poder tinha sido exposto nu. Lampião não se envolveu nesse debate. Seguiu andando, cruzou outras terras, enfrentou outros perigos. Mas aquela história colou nele como marca de couro queimado. Onde chegava, alguém perguntava. Ele desviava, mudava de assunto, não gostava de explicação. Sabia que cada um entendia do seu jeito, e isso era suficiente. Os cabras também sentiram o peso, sabiam que o que tinham feito ia persegui-los, que a volante ia apertar, que o Estado não perdoa quando é desafiado publicamente. Mesmo assim, ninguém se arrependeu. A convicção era silenciosa, mas firme. Aquilo não tinha sido excesso, tinha sido limite. O sertão, por sua vez, absorveu a lição do jeito que sabe. Não virou terra justa de repente, não acabou abuso nem violência, mas criou uma sombra nova, uma sombra que lembrava que nem todo poder é eterno, que até o mais protegido pode cair quando ultrapassa o que o povo aguenta calado. Lampião passou a ser citado com mais cuidado ainda, não como herói de folheto, mas como força imprevisível. Um caba invocado que não aceitava certas coisas. Isso não tornava ninguém inocente, mas desenhava fronteira, e fronteira no sertão é sobrevivência. Teve gente que rezou contra ele, teve gente que rezou por ele, teve gente que só agradeceu em silêncio. Cada reação dizia mais sobre quem reagia do que sobre Lampião. Ele seguia sendo o que sempre foi, resultado de um mundo quebrado, não a causa única dele. Quando alguém perguntava se aquilo tinha sido certo ou errado, a resposta nunca vinha pronta. Vinha em forma de outra pergunta. E se fosse com sua filha? Aí o silêncio voltava, porque certas coisas, quando encaradas de frente, desmontam qualquer discurso bonito.
Lampião sabia que não era salvador. Sabia que o caminho que escolheu não levava a final feliz. Mas também sabia que naquela noite, naquela terra, alguém precisava dizer chega. E foi isso que ele fez. Não para ser lembrado como herói, mas para não se tornar cúmplice pelo silêncio. E no sertão, às vezes, não ser cúmplice já é um ato de coragem danado. O sertão não encerra histórias com aplauso. Ele fecha com poeira assentando e silêncio pesado. Depois de tudo o que aconteceu, a vida seguiu, mas torta, marcada. A fazenda nunca mais foi a mesma. A casa grande, antes cheia de ordem e medo, virou lugar encabulado. Porta rangendo, janela fechada, pouca visita. O homem que mandava em tudo passou a depender de outros até para caminhar. Cada passo lembrava o preço. Cada amanhecer trazia a memória viva do castigo. O fazendeiro não voltou a impor respeito. Tentou manter aparência, tentou mandar recado, tentou fingir normalidade, não colou. O sertão não esquece quem cai desse jeito. O poder dele murchou. Gado foi vendido, terra foi largada, homens armados sumiram. O dinheiro ainda existia, mas já não comprava medo nem silêncio. O que antes sustentava a autoridade agora só servia para pagar médico e esconder vergonha. As famílias respiraram diferente. Não houve festa, não houve comemoração, houve alívio quieto. As meninas cresceram carregando marcas que ninguém apagava, mas cresceram longe daquele olhar predador. As mães passaram a dormir com menos sobressalto. Os pais voltaram a erguer a cabeça devagar. Não era justiça perfeita, mas era fim de ameaça. E no sertão, fim de ameaça já muda destino. A igreja continuou com missa, reza e sermão. Falava-se menos do ocorrido. O padre preferiu o esquecimento conveniente. As autoridades também. Arquivo fechado, papel guardado, assunto enterrado. O Estado seguiu falhando, como sempre, mas o povo aprendeu algo que não saiu de livro. Quando o limite é ultrapassado demais, alguém reage. Lampião seguiu seu caminho. Não voltou ali. Não precisava. O recado tinha sido dado. O bando atravessou outras terras, enfrentou volante, fome, traição. A vida de cangaceiro nunca foi longa nem fácil. Virgulino sabia disso melhor que ninguém. Sabia que o fim dele também seria violento, mas não naquela história. Aquela tinha sido concluída. O nome de Lampião continuou sendo dito com cuidado, não como santo, não como exemplo de vida, mas como lembrança de fronteira. O sertão passou a usar aquela história como medida. Até onde o poder pode ir, até onde o silêncio aguenta, até quando alguém resolve dizer basta. O fazendeiro morreu anos depois, longe dos holofotes, esquecido, carregando no corpo e na memória o castigo que recebeu. Não deixou saudade, não deixou herança moral, só deixou aviso. Um aviso que correu mais longe do que ele jamais imaginou quando se achava dono de tudo. Lampião também morreu. O sertão sabe como: traído, cercado, decapitado. O Estado fez questão de mostrar o fim do homem que desafiou sua autoridade, mas não conseguiu apagar o que ele representou. Porque história não se apaga com bala nem com exposição. Se apaga com esquecimento. E essa história não foi esquecida. O sertão guardou. Guardou como lição dura, dessas que passam de boca em boca, sem enfeite. Não para exaltar violência, mas para lembrar que todo abuso cobra preço, que todo poder tem limite, que até no lugar mais esquecido, alguém observa. E quando a lei falha, quando a justiça não chega, o sertão encontra outro jeito. Às vezes errado, às vezes brutal, mas definitivo. Você acabou de ouvir mais uma história do tempo de cangaço. Se essa narrativa te prendeu até aqui, diga de que cidade você está ouvindo. Deixa o like e segue com a gente, porque o sertão tem muitas histórias e nem todas terminam em silêncio.